Olá, amigos. Pode um cristão ou conservador crer em Darwin e suas teorias da evolução das espécies? Existem hoje 3 vertentes principais sobre as teorias do surgimento da vida na Terra: o criacionismo, o darwinismo e o criacionismo evolucionário. Neste quadro magnífico de Michelangelo, talvez o mais famoso da história das artes, retrata muito bem a posição cristã sobre as nossas origens. Deus nos fez prontos, homem e mulher. Então, essa é a visão cristã sobre as nossas origens, que também é o posicionamento da ciência do design inteligente, onde uma mente superior arquitetou todo o universo há mais ou menos 6.000 anos atrás, com muitos fatos bíblicos comprovados cientificamente. Enquanto no darwinismo diz que após o Big Bang, que ocorreu espontaneamente, onde nada, do nada e por nada ocorre uma explosão que deu origem ao universo, e você é descendente de uma ameba evoluída que surgiu de uma sopa ácida, escaldante e venenosa há alguns bilhões de anos atrás na Terra, e vale salientar que cada vez mais eles aumentam a idade da Terra, pois sem ter como comprovar suas teses, eles aumentam a idade da criação da Terra, e esta ameba, que lenta, gradualmente e sucessivamente vai evoluindo, passando pelos chimpanzés, que são nossos parentes, até dar em você uma ameba evoluída. Tudo isso baseado apenas em teorias, sem nenhuma comprovação real, apenas usando uma fé mais forte do que a fé dos cristãos. Mas será mesmo que somos primos dos chimpanzés? Já o evolucionismo teísta é a crença da existência de um Deus, ou também conhecida como criacionismo evolucionário, diz que podemos crer em Darwin. Na realidade, eles juntaram as duas teses e não foi Deus que nos fez prontos, não. Mas, resumidamente, foi Deus que guiou a evolução. Darwin descobriu o mecanismo que Deus usou para criar a vida lenta, gradual e sucessivamente. A evolução ocorreu, mas foi Deus que guiou. Deus guiou o processo. Na realidade, o que Deus fez é que quando o homem estava evoluindo, antes de se tornar o homem tal como o conhecemos hoje, Deus foi lá e escolheu um casal de hominídeos em evolução. Selecionou um casal entre os 10.000 e soprou nele o fôlego da vida. Então, essa é a tese do evolucionismo teísta, que tenta nos convencer que um cristão pode crer em Darwin. Na realidade, não pode não. Para que essa tese se sustente, o Gênesis precisa virar alegoria, poesia. Você pode pensar assim: não faz nenhum sentido. Como pode alguém crer em Deus e crer em Darwin ao mesmo tempo? Impossível. Mas pasmem, essa é uma corrente muito forte hoje no mundo todo e no Brasil. Nas igrejas brasileiras, nas mais diferentes denominações, há um grupo muito forte que advoga essa tese de que um cristão não só pode crer, mas deve crer em Darwin. Na realidade, Darwin é amigo de Deus. Darwin mostrou como Deus fez. Inclusive, que temos que nos render a essa verdade absoluta de que Darwin estava certo. Mas será que pode um cristão crer em Darwin? Será que está certo essa tese, que tem sido apregoada forte e intensamente no Brasil e no mundo, de que um cristão poderia crer em Darwin? Na palestra a seguir, o Dr. Marcos Eberlin, nas palavras dele, discute essa questão com você à luz da Bíblia, e principalmente à luz da ciência, porque ele é um cientista profissional e um teólogo amador. Bom, se você crê na palavra de Deus, na tese dele, não pode não. Mas por que não pode não? Porque a Bíblia é muito clara em declarar que, no princípio, criou Deus os céus e a terra e depois fez o homem à sua imagem e semelhança. E mesmo quem não é um cristão devoto ou ateu não deveria crer nessas teses, simplesmente porque é pura mentira e tudo foi fraudado desde o início, como já vimos em vídeos anteriores. E o único objetivo é nos atrasar como nação. Também veremos em um vídeo próximo que a maioria dos americanos não creem no darwinismo e, pasmem, a maioria dos democratas do Partido Esquerda americano não crê nessas teorias. Podemos crer na evolução darwiniana? Se a evolução darwiniana teve um propósito muito bem definido. Qual seria esse propósito? Aqui nós temos uma foto do Richard Dawkins. Ele levantou fundos alguns anos atrás. E ele colocou essa frase nos ônibus de Londres, e os ônibus rodaram por várias semanas na cidade de Londres, anunciando essa grande verdade segundo Dawkins. O que está escrito ali? There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. Em bom português está escrito assim: Darwin venceu, Darwin matou Deus, a ciência mostrou que Deus não existe. A evolução darwiniana tirou Deus da jogada. A gente já provou através da evolução darwiniana que Deus não tem papel nenhum na vida. Na realidade ele não existe.
Então o there's probably no God, provavelmente não há Deus, traduzindo, pelo que a gente conhece sobre Dawkins, a evolução e o seu propósito, é isso que ele está falando. Olha, Darwin matou Deus, a gente não precisa de Deus, na realidade ele nem existe. A evolução darwiniana provou que Deus não existe, que ele não teve nenhuma interferência na criação do universo e da vida. Então pare de se preocupar com ele não existe. E desfrute sua vida, faça o que você quiser, seja quem você quiser. Defina-se, inclusive. Por quê? Porque não há padrão de verdade absoluta. Não podemos mais nos preocupar com Deus. Pode um cristão crer em Darwin se o darwinismo foi criado exatamente para destruir Deus, para retirar Deus da sociedade e da ciência? Um darwinismo que proclama ter evidências de que não há Deus e que Deus não tem papel nenhum na criação do mundo, da vida. Por quê? Porque nem sequer ele existe. Pode um cristão crer na evolução se a evolução teve consequências tão nefastas para a nossa sociedade como a gente sabe que ela teve? Por exemplo, o eugenismo de Hitler. Hitler bebeu nas obras de Darwin, a gente sabe disso. Huxley se baseou também em Darwin. Hitler, quando ficou preso, ele leu A Origem das Espécies de Darwin. Muitas das obras e das teses de Hitler, do eugenismo alemão, foram baseadas nas obras de Darwin. Uma das propagandas do eugenismo alemão, no tempo de Hitler, era assim: olha só, nós estamos preservando os mais fracos, os loucos, os debilitados, estamos colocando nos hospícios, estamos tratando, estamos dando água, comida. Que absurdo! Se a gente continuar fazendo isso, esse tratamento anti-evolutivo, em poucas gerações a civilização alemã estará toda corrompida. A gente tem que deixar a evolução seguir seu curso e eliminar os mais fracos. O discurso nazista era baseado em princípios evolutivos. A gente sabe as consequências desse discurso para a nossa sociedade. O que disse Darwin? Olha só, nós estamos cheios de órgãos vestigiais. O apêndice é inútil, retire. A amígdala é inútil, retire. Somos ferros velhos, ambulantes, com um monte de bad design e órgãos vestigiais. Você não é feito à imagem e semelhança de um grande Deus. Você não foi coroado de glória e majestade. Na realidade, você tem um monte de defeitos. Olha aí, mais de 200 defeitos foram listados. A infidelidade, você é infiel quando no seu casamento, porque você quer preservar a sua espécie o máximo possível. Tem alguns países que, baseados em conceitos evolutivos, obrigaram o aborto de crianças diagnosticadas com síndrome de Down. Tem países que crianças com síndrome de Down não nascem mais. Por quê? Curaram a doença? Não. Obrigaram o aborto. No homossexualismo, segundo Darwin, é um gene gay. É inevitável. Você não tem como lutar contra isso. A ideologia de gênero nasce na ideia de que os sexos estão evoluindo. Não tinha nenhum, tem 2, agora tem 80. Não há problema algum. Como que um cristão pode crer em Darwin, se essa teoria foi tão nefasta assim para a nossa sociedade? Você é negro? Você sabia que negros foram colocados em zoológicos nos Estados Unidos, junto com chimpanzés, para o display da evolução? Que teve no começo do século XX, teve uma exposição nos Estados Unidos, trouxeram negros de vários pontos do planeta, colocaram dentro de um vale, e ali era um display das raças inferiores, evolutivamente inferiores. Darwin visitou a Austrália. O conceito evolutivo na Austrália fez o quê? Aborígenes foram caçados por esporte. Crianças aborígenes foram tiradas dos seus pais para serem civilizadas. Pode um cristão crer em Darwin? Pode um cristão ter alguma associação com a evolução? Não pode, mas parece que a situação está ficando cada dia pior. Outro dia eu recebi esse livro, eu li John Walton, O Mundo Perdido de Adão e Eva. O que acontece nesse livro? A tese de John Walton é o seguinte: mandei meu filho para a universidade. Estávamos conversando, né, pastor Wesley? Uma universidade que a gente estava discutindo hoje à tarde. Ele volta para casa e sabe o que ele fala? Pai, aprendi na universidade que a evolução é fato. Pai, aprendi na universidade que o Big Bang é fato. O que é que eu vou fazer agora, pai? Porque a Bíblia conta outra história. Sabe o que o John Walton disse? Não precisa se preocupar, meu filho. Deus guiou o Big Bang, Deus guiou a evolução. Darwin é amigo de Deus. Aí ele disse que houve paz e tranquilidade na sua casa. O que eu acho dessa história? A Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e até quando for adulto, ele não se desviará dele. O que o John Walton não fez que deveria fazer? Educar e repreender o seu filho. Se rendeu à evolução, se rendeu ao Big Bang, fez um compromisso para evitar um confronto. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, combatei um bom combate, mas guardem todos a fé. John Walton se rendeu para não ter atritos na sua casa. William Craig é um grande apologeta, não tenho dúvidas que ele era considerado na minha lista o segundo, porque o Adalto Lourenço é o primeiro. Mas até que ele lançou esse livro, e aí ele mais na minha lista está de grandes apologetas. Retirei. Por quê? Porque ele publicou um livro que se chama assim, In the Quest of the Historian Adam. Você lê o livro, ele também sucumbiu à evolução. Ele acha que um cristão pode crer em Darwin e que o Adão da Bíblia não é um Adão literal. Talvez a Bíblia estivesse mesmo contando uma história de que foi Deus que fez, mas não como Deus fez. Esse evento foi emblemático. Alguns meses atrás eu estava na minha sala no Mackenzie, recebi no e-mail esse convite. Eu não sei, eu acho que é o evento mais estranho, vamos dizer assim, acho que é um bom adjetivo, na história da fé cristã brasileira.
O evento tinha esse título: Lendo a Bíblia com Charles Darwin. E aí, um cristão pode ler a Bíblia com Charles Darwin? O que você acha? O cristão pode ler a Bíblia com Charles Darwin? Sabe qual é a tese que foi defendida nesse evento? Darwin venceu. Darwin é absoluto. E agora temos que ler o Gênesis à luz de Darwin. Gênesis, de fato, é uma alegoria. Na realidade, Darwin está explicando como Deus fez. A Bíblia não. Foi Darwin que explicou. A minha tese é completamente diferente. Nós devemos ler Charles Darwin com a Bíblia e perceber que ele falhou, e falhou feio. Mas há muitos cristãos que acham que você pode ler a Bíblia com Charles Darwin. Esse é outro livro que eu recebi, estava lendo. O livro diz o seguinte: 4 visões cristãs sobre as nossas origens. Criação, evolução e design inteligente. Gente, nós temos 4 visões cristãs sobre as nossas origens? Absolutamente não. A gente tem uma única visão. Deus falou e tudo se fez. Quantas visões nós temos sobre o aborto? Quantas visões nós temos sobre a salvação? Quantas visões nós temos como cristãos sobre os pontos básicos da nossa fé? Apenas uma. Agora temos 4 visões cristãs sobre as nossas origens. O design inteligente é uma visão cristã sobre as nossas origens. Nesse livro se defende a tese que o cristão pode crer em Darwin, que o evolucionismo teísta seria uma visão cristã sobre as nossas origens. O que eu respondo a esse livro? Mateus 12:25 diz: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O evolucionismo teísta nos divide, nos afasta da palavra, nos faz entender que a Bíblia não é literal, a Bíblia não é digna de toda confiança. Ao nos dividir, o que acontece? Essa divisão pode nos levar à ruína total. Mas há esperança. O design inteligente é uma visão cristã sobre as nossas origens? Absolutamente não. Esse livro errou feio. O design inteligente, lançado em 1996 ao mundo por Michael Behe, na realidade é boa ciência que corrobora a única visão cristã que nós temos sobre as origens, que fomos feitos prontos por uma mente extremamente inteligente. Então pode um cristão crer em Darwin? Primeiro ele tem que avaliar que o darwinismo não é a única teoria para as nossas origens. Há uma outra teoria, a teoria do design inteligente, que confronta a evolução, que refuta a evolução e que apresenta uma visão científica sobre as nossas origens que bate exatamente com a versão bíblica. Então, em 1996, Michael Behe lança o seu famoso livro, A Caixa Preta de Darwin, mostrando o quê? Darwin está nu, Darwin errou. As evidências bioquímicas mais recentes mostram claramente que a vida foi feita pronta por ação de um ser extremamente inteligente. No seu segundo livro, O Limite da Evolução, Darwin mostra que a evolução tem limites. No terceiro livro, Michael Behe, não Darwin. No terceiro livro, Michael Behe diz assim: não, errei, na realidade a evolução não tem limites, nem a evolução ocorre. O que ocorre é involução, nem a microevolução ocorre. Todos os processos adaptativos consomem do pool genético e levam o ser para um estado de menos sofisticação, de menor sofisticação. Então tudo está evoluindo. Então Darwin acertou, errou e errou feio em todos os seus postulados. Eu antes achava que Darwin tinha acertado na microevolução, ele errou, porque a microevolução é um processo involutivo. Na realidade não é microevolução, é microinvolução. Então agora nós temos uma nova teoria, e a gente tem que confrontar essa teoria com o darwinismo. O que essa nova teoria faz? Olha, Stephen Meyer, um dos grandes defensores da teoria do design inteligente, mostra essa teoria que há uma assinatura na célula, signature in the cell. Mostra que o registro fóssil, a dúvida de Darwin, é a grande pedra no sapato de Darwin. E que o registro fóssil mostra claramente que a vida foi instalada pronta na Terra. E o seu terceiro livro, que também é um grande best-seller, ele mostra o quê? Que as evidências científicas mais recentes nos têm reaproximado de Deus. E reaproximado a ciência daquela boa e velha impressão de que fomos feitos prontos. Não houve evolução lenta, gradual e sucessiva. E no Brasil? Há um sujeito que anda por aí também, mostrando as teses do design inteligente. Com 3 grandes livros, o Fomos Planejados, Anteevidência, o Duelo Científico do Século. Eu conheço um cara muito legal, muito simpático, meu amigo. Quem seria? Eu. E as teses do design inteligente têm corrido o mundo. Não sei se vocês têm observado, mas nos últimos meses, em alguns dias específicos, o design inteligente já esteve entre os 3 assuntos mais discutidos no Brasil. Agora tem oscilado, de vez em quando fica entre os 10, os 5. Então as teses do design inteligente mostram claramente que é uma teoria concorrente, que tem muito mais evidências, que tem afastado da ciência o darwinismo. Pode um cristão crer em Deus, agora que nós temos uma teoria que corrobora o relato bíblico, uma teoria muito, muito, muito melhor que o darwinismo? Pode? Você me responde. Pode não. Eu até 2008 cria na evolução. Eu era um evolucionista, teísta, mas era um evolucionista. Dava aulas de evolução. A evolução do petróleo, a evolução química, os milhões de anos, a datação radiométrica. Até que em 2007, até que em 2008, essa revista saiu, Darwin, o homem que matou Deus. Aí eu disse o seguinte: opa, peraí, eu sou um evolucionista teísta, Darwin é amigo de Deus. Mas aí quando eu fui ler essa revista, está escrito lá, há 150 anos, Darwin descobriu como a vida pode existir sem a intervenção divina. Aí eu percebi que o meu compromisso com o evolucionismo teísta estava furado. Por quê? Porque Darwin fez exatamente isso. Ele quis propor uma teoria em que a vida teria surgido na Terra sem intervenção divina. Garotada, você colocar Deus para guiar a evolução, sabe o que você faz? Você destrói a evolução é um processo não guiado.
E você destrói também Deus, porque Deus não se deixa guiar. Por isso, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. Deixe seu like e comentários, pois assim a plataforma divulga para mais pessoas o nosso vídeo. Muito obrigada.